Sim, ao vivo. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante aí a respeito de branding, nesse momento de adversidade. Mas antes queria aproveitar, para quem ainda não me conhece, sou o Diogo Sena, né? Sou o gerente de relacionamento do DocNix. O DocNix é uma empresa que atua com sistemas de gestão da qualidade, né? Sistemas eletrônicos de gestão da qualidade, uma ferramenta vertical para atuar com atendimento a normativas, né? E para o tema de hoje, a gente vai tratar sobre a importância do branding nessa diversidade, né? A gente está muito acostumado a relacionar o branding a formas, né, símbolos, manuais de marcas e vários outros elementos que remetem muito à identidade visual, né, de uma empresa. Mas a gente sabe que a marca em si ela vai muito além do que a marca, do que o símbolo, né, mostra para a gente. Ela simboliza várias coisas, entre elas propósitos, rigor com algum tema específico, ou especificamente até como ponto final aí a qualidade do produto e serviço que ela vem prestando. Em momentos difíceis, né, de estabilidades, e a imagem da nossa decisão e nossos negócios não podem ser negligenciadas, né? E aí, para abrir o nosso bate-papo de hoje, nos assuntos apresentados aí que a gente já deu essa prévia, vou trazer aqui para nós o Ciro Rocha. Ele é fundador e CEO da Enredo. Ele presta consultoria para diversas empresas aí multipremiadas na América Latina, já fez processos aqui, foi um grande apoiador aqui da Active na restabilização, no rebrand da nossa marca também. Ele é formado em administração, especialista em branding, design thinker e também MBA de marketing pela FGV. Enfim, vocês percebam aí que o conteúdo hoje vai ser pancada, né? E é isso aí, Ciro. Muito bom dia, cara. Seja muito bem-vindo aí. Muito bom dia, obrigado, Diogo, pelo convite, a todo mundo do DocNix, da Active. Prazer enorme. Acho que no lugar de qualquer credencial de formação, né, o objetivo aqui é falar sobre experiência, o que a gente tem feito não só do nosso lado, enquanto empresa também, mas para os nossos clientes. Então, de fato, o branding é um tema que tem sido descoberto aos poucos por grande parte das pessoas, e foi muito engraçado. Semana passada nós estávamos fazendo uma entrevista com um potencial candidato aqui para nós, e ele levantou um ponto: poxa, né, branding é uma coisa muito nova, surgiu aí tem 1 ano e meio, 2, né? Então, é um designer com essa percepção, né? Então, de fato, é um tema novo, talvez pela compreensão do público geral, mas já eu vou dizer que é um tema sempre existente, né? Branding desde sempre esteve aí. O que tem acontecido é, de fato, ele ganhar novas possibilidades ou novas atenções com toda essa transição que nós estamos vivendo. E a diversidade, como você bem colocou, é uma delas. Bacana. E mostra também já esse resumo que você colocou aí, o quanto que o nosso público já está também entendendo o que é o brand, né? A percepção de quem está do outro lado em relação ao que é exatamente. E aí, para a gente fazer esse pontapé inicial e até para a gente poder estruturar alguns pilares que podemos usar aí no nosso bate-papo, queria que você pudesse falar para a gente aí o que é o brand, do que é construído o brand. Perfeito. De uma forma super didática, Diogo, e essa é a confusão que normalmente existe, né? Não só entre marca em si, mas até aquela conversa, poxa, logo, logotipo, logomarca é tudo igual, né? E a marca é tudo isso. Eu costumo dizer que marca é um organismo vivo. Ela é o retrato de uma organização. Por exemplo, marca é o que faz com que nós sejamos reconhecidos por alguma coisa, ou conhecidos por essa coisa, né? Entendendo que seja um organismo vivo, vamos fazer uma analogia até com uma pessoa. Essa pessoa, ela nasce, né, pelada ali, digamos assim. Ao longo da sua vida, ela vai adquirindo valores, dependendo do lugar que ela foi criada, com quem ela conviveu, do que ela viu, do que ela estudou. E ela vai formando a sua essência. Junto com a sua essência, ela vai formando o seu propósito. E ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Com marca é exatamente a mesma coisa. E a analogia para isso seria entender a forma como a pessoa se veste, por exemplo, é uma mensagem que ela está passando pelo público, né? Então, pensar em uma identidade visual, em uma logo, é simplesmente uma pontinha do iceberg do que seria esse universo de construção, de gestão de marca. Porque a forma pela qual eu sou reconhecido, né? Ok, isso aqui identifica a minha marca, a minha empresa. Mas os valores por trás vêm do jeito de agir, vêm do jeito de falar. E trazendo uma explicação super breve também, de onde surge qual a origem, né, do termo branding.
Branding surge lá atrás, né, nos primórdios, por isso eu disse que sempre existiu branding, a forma de enxergar acaba mudando, mas vamos supor, Diogo, que você tivesse a sua família, Senna, ela está morando, né, num feudo lá atrás. E a família Senna, ela cria suas ovelhas ou cria gado. E ao lado tem a família Rocha, que é a minha família, que também cria o gado. O gado, às vezes, é a mesma coisa, a mesma raça, a mesma espécie. Mas, por alguma razão, o seu gado, ele acaba tendo mais robustez, a carne é mais macia, vamos dizer dessa forma. E você resolve vender esse gado, da mesma forma que eu também vendo gado. Mas, por alguma razão, o pessoal fala, poxa, o gado da família Senna é melhor que o gado da família Rocha. Não, mas é a mesma coisa, assim, né? Poxa, é a mesma raça, né? Tem o mesmo tempo de criação, mas, por alguma razão, a família Senna, ela conversa com o gado à meia-noite, toda meia-noite, isso faz com que a carne seja mais macia, né? E para identificar o seu gado do outro, você acaba marcando o seu gado a ferro e fogo, né? Daí vem o termo de brand, eu coloco a minha marca. E eu identifico, então, que aquele gado com Szinho e um círculo é da família Senna, não é da família Rocha. E exatamente por essa razão que as pessoas deveriam pagar mais por aquela carne, porque entendem que a procedência é diferente. O que tem muito a ver com a ideia de gestão de qualidade, né? A forma como a gente faz as coisas é tão ou mais importante do que o produto final, no fim das contas. Então, a marca vem disso. Se lá atrás nós tínhamos só o logotipo como elemento de identificação, hoje, com esse universo tão vasto de possibilidades, a marca ganha uma relevância muito maior, né? Ela passa a ser um ativo estratégico para a empresa na decisão de lançar produto, ou de aquisições, ou de contratação. A partir do momento em que a marca ela não só se comunica para fora, mas ela se relaciona com as pessoas. Então, fazendo essa breve e longa introdução, a grande diferença de marca, sob o ponto de vista da identidade visual e estratégia, é exatamente esse. A marca, ela fala, ela vive e ela se relaciona principalmente. Legal, cara. E aí, então, até pelo que você bem colocou aí, a marca em si, ela mostra o propósito, o diferencial, né, os pilares da empresa também. E a empresa, né, o organismo vivo da empresa, que mantém a empresa, são pessoas, são processos, e, enfim. Entendo eu que isso também tem uma relevância grande para você poder ter a sua marca, né? Na verdade, não ter a marca, mas para você poder dar o valor à marca especificamente. E aí, quando a gente fala disso, a gente coloca todos esses pilares, né? Pessoas, processos, tudo que mantém a empresa ali. E aí, qual que é a importância de que toda empresa tenha compreensão desse brand? Porque a gente também, quando fala de brand, fala de valores também, né? E qual que é a importância de todo mundo dentro desse ambiente tenha o mesmo olhar para a marca da empresa? Nós acreditamos muito numa gestão orientada por propósito. E a gestão orientada por propósito é diretamente ligada à gestão orientada pela marca. Isso significa que, ao contrário do que se pensava anteriormente, né, quem é o responsável pela marca é o marketing. Né? O marketing é responsável por comunicar, por levar para fora. Não. Né? O marketing, às vezes, ele é um porta-voz dessa marca para um público específico. Mas quando a gente traz a lógica de que a marca nasce da estratégia do negócio, e não do que o marketing quer fazer para vender, né, a gente inverte completamente essa compreensão. E quem passa a ser responsável pela marca? Absolutamente todo mundo. Todo mundo é o representante da cultura daquela empresa, é o representante das suas crenças. E isso vai direcionar, por exemplo, quais ações de P&D eu trago. Se nós formos pensar numa cultura de uma empresa como Tesla, eles têm uma aversão à tradicionalidade. Significa que eles têm possibilidade de errar, eles são incentivados a testar, né? Vamos mirar na Lua e quem sabe a gente chega em Marte, né? Ou ao contrário, vamos mirar em Marte e talvez a gente chegue na Lua de um jeito diferente. Isso orienta P&D, isso orienta, por exemplo, que tipo de pessoas eu vou contratar para a minha empresa, que entra a relação de valores. Essa pessoa tem valores, de fato, que se aproximam do que eu acredito. Entra numa lógica de política de pagamentos.
grandes conglomerados, por exemplo, são vistos como empresas muito robustas ou frias, porque, eventualmente, ela faz uma política de pagamento de 6 meses para um fornecedor. Eu sangro o meu fornecedor e, então, de fato, eu não sou uma empresa tão parceira. Isso também é uma política de valores. E o marketing, naturalmente, entra nisso. Todo mundo, dentro de uma empresa, é ou deveria ser visto como um representante da marca. Quando nós pegamos uma empresa, enfim, com uma visão muito robusta de negócio, ela vai ter uma tolerância a erro muito baixa. Vamos falar de marca país, né? Uma marca país, Alemanha, falar de indústria alemã é entender que a Alemanha tem a marca, no nosso inconsciente coletivo, de um país muito, né, robusto, muito correto. Se nós pegarmos essa mesma lógica e trazer para o Brasil, nós vamos ter talvez a lógica de, pô, a gente se adapta muito fácil. Se eu pegar com a China, a tolerância a erro ela acontece, se der errado, fala com a gente que nós trocamos. Mas isso tem muito a ver com a própria expectativa, né? A expectativa de contratação, por exemplo, de uma pessoa que vai trabalhar numa multinacional alemã já é muito correta na cabeça deles que, poxa, eu não posso cometer qualquer vacilo, né? Eu não posso chegar atrasado, não posso deixar de cumprir, falando de processo, eu não posso deixar de cumprir com o POP exatamente da forma como foi desenhado, senão eu vou ser penalizado. Então, é essa a nossa percepção. Todo mundo é responsável, de fato, pela marca. Ou seja, né, tá ligado diretamente à cultura que nós externalizamos sobre o que a empresa representa no contexto que está inserida. Isso. E vai muito além daqueles valores colocados né, atrás da parede, né, ou da porta que ninguém vê, né, Joe? E a grande crença é que valores eles deveriam ser vividos, de fato, e serem grandes mensuráveis de valuation de uma empresa. Isso acontece muito, né? Um dos próprios KPIs que acaba sendo bastante considerado em processo de merger acquisition, né? Olhar para o NPS, né? O NPS basicamente é um mensurável de como um processo de qualidade foi executado, né? E qual é o nível de satisfação desse cliente. E isso vem de relacionamento, isso vem de comercial, isso vem de produto. Então, todo mundo é responsável pela compreensão do NPS, não só a pessoa que implantou um serviço ou produto. Perfeito. Com certeza, cara. E aí a gente entrou num viés aí falando um pouco sobre comunicação. Aqui eu vou externalizar qual a cultura da minha empresa, os valores dela, né, em relação ao brand em si. E aí a gente também liga diretamente à comunicação, né? Então, é extremamente importante que a empresa também esteja interagindo com os canais de comunicação que os seus stakeholders estão também como público-alvo, né? Como é que eu vou mostrar minha marca, minha brand para esses stakeholders sobre esses canais de comunicação? Maravilha. Esse processo de construção de marca, ele tem início e não tem fim. E esse é um ponto fundamental. O próprio nome de branding, né, traz essa ideia de continuidade. E isso tem tudo a ver com compreensão de contexto. Uma coisa que acontece bastante, né, e nesse processo que nós vivemos aí desde março, todo mundo resolve e fala assim, poxa, eu preciso gerar conteúdo, eu preciso me relacionar. Mas se isso não estava no DNA da empresa, é muito difícil virar essa chave, né? Óbvio que é possível, mas é muito difícil. Porque não é uma relação só de cultura interna, é também dos stakeholders, como você colocou. Aonde estão esses públicos? Mais importante do que entender aonde estão, é entender qual a mensagem eu vou passar para essas pessoas na hora certa, no canal correto. Então, tivemos aplicativos, por exemplo, que bombaram, né? Tiveram crescimentos absurdos, como o caso do TikTok. Poxa, eu preciso estar no TikTok, tem muita possibilidade. Agora, a sua marca, ela tem aderência ao que a plataforma prega? A plataforma para falar sobre conteúdo de um jeito super descontraído, né? E está se tornando uma plataforma educacional. É incrível o trabalho que está sendo desenvolvido ali pelo TikTok. Mas o seu público, ele está lá dentro? Ele está disposto a receber aquele tipo de conteúdo? Em quais situações você está dialogando com eles? Outro ponto, né? Você está gerando um conteúdo, de fato, pela simples obrigatoriedade, digamos assim, de gerar, porque está todo mundo fazendo. Produção de conteúdo é o novo marketing, né? De social selling, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, se você está falando a mesma coisa
que todo mundo está falando da mesma forma que todo mundo está falando, você perde uma grande oportunidade de fato, estabelecer o que é a sua marca, né? De fincar a sua bandeira e falar, olha, eu escolho isso, eu luto por isso. A gente faz bastante essa analogia aqui, Diogo, de que marca é, na verdade, uma bandeira que uma empresa carrega. Pelo que eu estou lutando, quem está lutando ao meu lado, quem está na trincheira com você, isso importa mais do que a própria guerra. Quem está do meu lado, de fato, que envolve valores, cultura, né, e toda essa frente de propósito para uma empresa, é tão importante quanto, de fato, entender qual é a missão futura, né? E entender isso é entender quais canais a gente vai utilizar para a comunicação. Se eu tenho muito claro qual é o meu propósito, quais são os meus valores, qual é a minha personalidade de marca, esse exercício é interessante. Pensar, poxa, se a minha marca fosse uma pessoa, como é que ela se comporta? Ela se comporta de um jeito mais sóbrio, ela usaria terno, ela teria um Mercedes ou teria um Corolla, por exemplo, ou teria um Tesla, ela usa MacBook ou ela usa Dell. Então, tudo isso são mensagens, né, que a gente vai passando. A partir do que eu entendo isso, fica muito mais fácil. Poxa, como eu vou me comunicar, então, com os meus públicos, tanto interno quanto externo? Como vão ser os meus ambientes? Como vão ser os meus canais de comunicação? Será que o meu escritório ele vai ser todo de madeira com tons marrons ou vai ser azul com roxo, né? Qual a imagem da minha marca? Isso é tão interessante porque ajuda a direcionar também que tipo de produto ou serviço faz sentido dentro da sua plataforma atual de negócio. Então, comunicação é uma dessas vertentes que acaba sendo uma consequência do que você está criando enquanto personalidade, propósito, valores. E aí a gente vincula, na verdade vincula não, mas ocorre muito que a comunicação está ligado a diversos riscos, né? Um deles que você colocou é, será que eu estou no canal correto? Será que eu estou me comunicando da forma correta, né? Qual que é a importância de uma empresa monitorar os riscos da sua imagem? Porque quando a gente olha a empresa, a gente vincula logo a solidez, né? E vincula isso à imagem da empresa. Então, no seu ponto de vista, qual que é a importância da gente monitorar esses riscos aí vinculando a imagem da empresa? Acho primordial, fundamental, e essa é a grande vantagem do que o digital nos dá, entender qual o tipo de reação eu tenho para cada teste que eu faço ou para cada movimento. Não só monitorar os canais em si, mas olhar para dentro também, né? No ano passado, teve uma notícia no setor de tecnologia, o CEO da Salesforce ele foi desligado da companhia, junto com outros colaboradores, por ter feito, né, uma piada de mau gosto que não estava representada de acordo com a cultura da empresa numa festa de fim de ano. Esse é o mapeamento de canal. Entendendo que todo mundo é responsável pela imagem da marca, é fundamental entender como eu me relaciono, com quais plataformas eu escolho e mensurar o resultado de cada uma. Até para entender o tipo de esforço e impacto que está sendo produzido e recebido, né? Vou produzir conteúdo para YouTube, por exemplo. Meu público está lá? Se não está, como eu faço a migração? Que tipo de conteúdo? E o que acontece bastante é tentar entender que a criação de conteúdo do Instagram, ela não é a mesma do Facebook, não é a mesma do LinkedIn, não é a mesma do YouTube, né? E isso acaba sendo negligenciado por muita empresa. Poxa, mas eu não tive resultado no YouTube e tenho um excelente resultado no Instagram. Precisa entender o porquê, né? A mensagem está correta, o público correto, você está nutrindo esses canais, isso faz parte de um plano macro, que muitas vezes a gente faz as coisas por fazer, né? Coloca uma métrica ali de execução, preciso gerar 10 vídeos no YouTube durante o mês. E não se mensura muito o resultado desse negócio. É importante entender esses canais. Uma coisa fundamental também, Diogo, nesse processo de reputação, de arranhar a imagem, tem muito a ver com quem a gente se relaciona. A gente viu recentemente o boicote de grandes empresas ao Facebook, por exemplo, por uma política específica de apoiar extremistas, né? Essa foi a compreensão. E não necessariamente o Facebook tenha se manifestado ou estivesse agindo dessa forma. A partir do momento em que a sua marca vai para o mundo, é muito provável que ela vá receber porrada de todo lado. Muito mais provável que ela apanhe do que ela tenha seguidores, né? Porque você está exposto. E está todo mundo exposto.
não só a marca está exposta, mas o representante de uma empresa também está exposto, e ele é o reflexo de tudo isso. Tem uma coisa que eu vivenciei logo quando eu estava começando esse trabalho de marcas, eu nunca tinha pegado um avião para fora do Brasil. Eu acho que representa bem o que eu estou querendo dizer. Nunca tinha saído para fora do Brasil, a primeira vez que eu fiz isso foi para morar fora. Eu comprei a passagem de uma companhia mais barata que eu encontrei, eu não conhecia. Depois que eu comprei olhando de fato o preço, qual que era o meu objetivo? Esse é um ponto importante. Qual é o objetivo do seu cliente naquele momento? O meu era ir e vir, era simplesmente chegar na Europa e eu tinha o prazo de 1 ano para voltar sem perder a minha passagem. Antigamente nós não tínhamos isso, com 3 meses você perdia a volta, né? Tinha esse negócio. Então essa companhia específica me dava essa possibilidade. Poxa, meu objetivo é esse. Depois de comprar, eu fui pesquisar sobre a companhia. E a gente vai no Google, né, pesquisar a referência, e tudo que é ruim possível que você puder imaginar, eu encontrei ali. O pessoal falou, poxa, olha, é uma boa companhia, pelo ponto de vista de segurança. Nenhum avião caiu, mas a alimentação é muito ruim, as aeromoças e o serviço de bordo é muito ruim também, o pessoal muito mal educado, a comida não é boa. Isso me deu um banho de água fria, porque a minha expectativa naquele momento, por não entender muito bem do mercado, eu imagino que seja a situação de praticamente todo novo consumidor, ele quer entender o que está acontecendo, ele pesquisa um pouco antes, ele tem uma expectativa, e basicamente, do outro lado, o que uma empresa ou produto faz é alinhar essa expectativa, porque a minha expectativa é essa, eu te entrego aqui, às vezes posso fazer um over-delivery, mas eu prometo isso, né? A minha expectativa com o voo internacional era que eu seria muito bem tratado. Poxa, vou ter vinho ali, vou ter diversos canais de entretenimento e tal. Foi um desastre, viagem muito ruim. A minha expectativa, quando li sobre essas coisas, despencou. E quando eu estava no aeroporto, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha reparado. A turbina do avião dessa companhia era uma turbina de uma marca chamada Rolls-Royce. E Rolls-Royce é uma marca de super luxo. Eu não fazia ideia que Rolls-Royce fabricava turbina de avião, por exemplo. Para mim era carro, né? Descobri que era um negócio de turbina maior do que o próprio negócio de carro. Mas isso mudou a minha percepção na hora. Falei, opa, talvez a pessoa tivesse tido uma experiência negativa. Mas essa companhia é boa. Afinal, Rolls-Royce, né? E o detalhe é que eu nunca tinha tido contato com Rolls-Royce também na minha vida. Então eu criei associações, imagens, porque a marca Rolls-Royce projetou, né, luxo, segurança e confiabilidade na minha cabeça, mesmo que eu não tenha tido contato com ela, e foi suficiente para mudar a minha perspectiva com relação a essa companhia aérea. Então, entender com quem a gente se relaciona é fundamental para entender que isso é uma mensagem de marca também. Quando uma empresa como Coca-Cola fala, eu vou retirar as minhas verbas de anúncio do Facebook, por exemplo, ela está fazendo isso para passar uma mensagem de posicionamento. Simplesmente isso. Perfeito, cara. Muito bacana até essa história daí. Enriqueceu muito o exemplo para a gente. E aí a gente fala muito também, quando a gente olha, né, o que eu pretendo entregar, né, o que a minha empresa, né, entrega. A gente sempre tem que olhar o que meu cliente precisa. Né? E aí, qual vai ser o meu diferencial em relação a isso? Como é que a gente pode fazer uma relação entre a importância de enxergar a necessidade do cliente com os pilares que eu quero que ele perceba da minha marca, da minha empresa? Legal. O ponto de partida, se eu fosse pensar num framework, e é o que a gente utiliza em vários projetos, primeiro é olhar para dentro, olhar para si. E óbvio, não negligenciando o cliente, mas primeiro olhar para si e entender, peraí, o que eu tenho de capacidade? O que eu tenho de força, tanto capacidade operacional, capacidade de gestão, capacidade financeira. Isso porque marca está relacionada, toda marca é uma promessa. Eu estou prometendo alguma coisa para alguém. Se eu não tenho capacidade de cumprir essa promessa, isso vira simplesmente um discurso de comunicação e que não tem perenidade nenhuma, né? Ele vai morrer na primeira queda ali que ele tiver, o primeiro muro que ele encontrar por uma falha. Então, o primeiro ponto seria entender, de fato, o que eu tenho de força, quais são as minhas capacidades. E olhar, tendo como centro, de fato, o cliente. O que o meu cliente precisa. Quais são as necessidades que ele tem, de fato.
E normalmente, nessa situação, né, de pandemia, foi engraçado, nós recebemos vários clientes que falam assim, poxa, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E acho que inverter a pergunta te dá um horizonte completamente diferente. Não é o que você está fazendo de errado. Talvez seja se perguntar o que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo. Porque é aí que você vai entender, de fato, aonde estão as dores dos seus clientes. Basicamente, conversar com eles, né? O grande legado que a gente teve, a grande oportunidade que a gente está vivenciando aqui é o acesso ao relacionamento. No momento em que está todo mundo mais carente, né, digamos assim, e ao mesmo tempo todo mundo mais acessível, a um clique de distância, não preciso mais pegar um avião. Nós estávamos conversando mais cedo sobre essa loja, poxa, de morar em São Paulo ou não, né? Hoje a distância reduziu muito e está todo mundo muito disposto a ajudar, porque está todo mundo entendendo também que se você me ajuda e eu te ajudo, nós dois vamos ser beneficiados com esse processo. Então, está todo mundo mais suscetível a aceitar o erro, entendendo que esse erro ele é uma tentativa de fazer algo diferente, algo melhor, não o erro pelo erro, né? Mas, poxa, estou tentando fazer isso, não consegui chegar no 100%. Mas cheguei no 80% e eu não tinha nada, é uma baita de uma vitória que pode mudar a realidade de qualquer empresa. Então, entendendo isso, né, traçar uma linha horizontal, nós temos o presente, né? Nesse presente eu tenho o que eu sou e o que eu consigo fazer, eu tenho o que as pessoas querem. Eu vou olhar para o futuro, entender, então, dentro esse intervalo do que as pessoas querem, do que elas precisam, do que é necessidade, o que eu consigo fazer e o que o mercado está me pedindo, eu encontro oportunidade. E a oportunidade ela precisa estar diretamente alinhada a uma outra caixinha ali, olhando para o futuro, que é a visão da empresa. A visão da empresa, não no sentido de ser o maior software de gestão de qualidade do Brasil, que eu sei que não é a orientação de vocês, mas usando como exemplo. Porque isso é uma métrica que não motiva ninguém, isso motiva acionista, né? Mas qual é o impacto que eu quero causar de fato? Como eu quero ser percebido pelas pessoas? E olhar para isso, assim, se o DocClicks chegar, por exemplo, num cliente, falar, pessoal, a gente precisa da sua ajuda, nós estamos desenvolvendo uma solução nova e o nosso propósito, como você sabe, é tornar todo o processo muito mais fluido e colaboradores mais satisfeitos para um Brasil com mais qualidade, né? É o mote de vocês. Estou falando de trazer um Brasil por mais qualidade, cara, qualquer empresa vai querer ajudar nesse processo. E se eu trago como uma visão, pô, a gente quer ser a maior empresa do setor, eu falo, cara, azar o seu, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, é muito importante entender esse tipo de alinhamento, né? Porque toda marca, como eu disse, é uma promessa. Se eu estou prometendo alguma coisa e eu tenho a oportunidade agora de me relacionar com pessoas diferentes, fica muito mais fácil testar coisas novas, a aversão a erro, ela está muito menor também. Bacana. E Ciro, a gente está chegando agora, passamos uns minutinhos aí da metade da nossa live, mas a marca realmente, só a marca da empresa, ela fala o que a empresa realmente é? A gente consegue chegar a esse ponto específico de a pessoa vincular até uma imagem, talvez, ou um slogan, né, a especificamente a minha empresa, né, os valores que ela tem? Esse eu vou dizer que é um tabu, Diogo, e talvez a maior dificuldade, né, para se criar qualquer coisa. Falando do processo de criação e gestão de marca, entendo que existam alguns problemas ou algumas visões que precisam ser mudadas. A primeira delas é com relação à própria logo. Hoje é muito fácil, com todo o volume de informações que a gente tem, se criar alguma coisa que em algum lugar do mundo vai se parecer com outra. Então a própria lógica da logo única acaba sendo um mito, né? Vou criar um símbolo único. Vamos parar para pensar que com tanta gente criando tanta coisa no mundo inteiro e todo mundo entendendo informação, dificilmente nós vamos ter um gênio sozinho que vai criar uma logo que não se parece com nada. Ela sempre vai se parecer alguma coisa, afinal, uma logo ela tenta traduzir o que são atributos de uma empresa. Então, olhando para a lógica de que uma marca é um sistema, vamos pensar nela como um computador ou como um relógio. Eu tenho várias engrenagens. Uma logo sozinha, ela não vai ser capaz de passar toda uma mensagem. Um slogan, provavelmente também não. E é interessante olhar sobre esse ponto de vista, porque, ao contrário do que acontecia lá atrás,
a logo sendo estampada no muro, né? Tinha o pessoal que pintava muro, ou a logo aparecendo no cantinho de um jogo de futebol, como um patrocínio em algum evento. Isso passava uma mensagem lá atrás no sentido de, olha, olhem para mim, eu existo. E só. Agora, olhando para esse conjunto, né, marca é logo, mas ela é o meu tom de voz, como é que eu comunico? Eu sou mais agressivo na minha abordagem, sou mais receptivo, a minha prospecção é mais reativa ou ela é mais ativa, como eu trabalho meu funil de venda. Então, isso tem muito a ver com o tom de voz, né, com o jeito de falar e agir da marca, da personalidade. Eu tenho elementos gráficos. Então, o vermelho da Coca-Cola com aquela onda, ela é talvez mais reconhecível do que a logo da Coca. Se eu perguntar para qualquer pessoa no mundo e fazer esse exercício para todo mundo que está nos ouvindo, né? Falar, pessoal, desenha aí para mim a logo da Coca. Eu tenho convicção que 99,999% não vai nem chegar perto do que é a logo da Coca. Mas todo mundo vai lembrar dos atributos, todo mundo vai lembrar do som, né, de uma Coca abrindo, todo mundo vai lembrar da ideia de sede que ela mata, todo mundo vai lembrar de Papai Noel, todo mundo vai lembrar de almoço de domingo, provavelmente, vai lembrar de família, vai lembrar de felicidade, porque esses atributos estão sendo construídos ao longo do tempo. Então, falar de gestão de marca é uma coisa a longo prazo. Olhar para uma marca como Apple hoje, por exemplo, é entender que os atributos por trás estão pautados em design, em qualidade, em usabilidade, em alto valor agregado, em status, e não necessariamente o status, isso é o que eles construíram, é genial, porque não é necessariamente o status financeiro, né? Mas a lógica do status que eu me insiro em determinado ambiente por ter Apple. Então, isoladamente, nada vai passar essa mensagem, o nome não vai passar essa mensagem, logo não vai passar essa mensagem, um produto sozinho não vai passar a mensagem. Agora, a experiência completa, sim, a forma como eu sou atendido, o meu pós-venda, né, a minha venda, como tudo isso vai acontecer ao longo do processo. E isso, sim, toda marca ela é, de fato, uma experiência assim que a gente enxerga tudo isso. Ou seja, ligar diretamente a posicionamento, né? Ligar diretamente a posicionamento. Posicionamento é um elemento fundamental, né? Pensar até a diretriz de produto. Quando nós olhamos para Havaianas, né? Havaianas, todo mundo vai lembrar de praia, verão e daquela textura da borracha. Só, né? De novo, pessoal, desenhar o logo da Havaianas. Ninguém vai saber o que é isso, ninguém vai saber desenhá-la, né? Então, é de fato esse sistema. Como eu me posiciono, a grande virada que a Havaianas fez e sair de algo popular para ser uma coisa que representa um estilo de vida é o reflexo de todas essas transições. Legal. Bom, Ciro, queria trazer aqui uma pergunta que chegou até nós pelo Anderson Olímpio. A pergunta é a seguinte, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui para frente também. Qual o primeiro passo para um leigo buscar a profissionalização do seu branding? Olhando para até para o mito do branding como identidade visual é uma consequência, né, desse processo. O ponto de partida para um leigo é saber exatamente aonde ele quer chegar. E saber onde ele quer chegar significa entender um plano de negócio, um passo a passo, né? Aonde eu tenho capacidade de chegar hoje, aonde eu estou mirando, e existe um exercício que a gente chama de brand gap, é o abismo de uma marca, até onde a minha estrutura hoje ela consegue me levar. Porque nem toda marca ela precisa começar, e não vai ser assim, né? Começar superestruturada enquanto brand. Ela tem outras prioridades de investimento, por exemplo, né? Eu preciso investir no produto, mas acaba acontecendo algo que é curioso. As pessoas investem, por exemplo, dá um exemplo, né? Investem, sei lá, 1 milhão numa estrutura física para fazer uma baita de uma loja em produto, e na hora de se apresentar, ela fala, poxa, eu não tenho recurso mais para fazer isso. Quando é o maior ponto. O ponto físico é um ponto de experiência. E agora, esse 1 milhão que foi canalizado numa super loja, né, como é que ele consegue se migrar para um delivery? Então, o primeiro ponto é entender quais são as suas capacidades de fato, entender onde você quer chegar e pensar 100% na experiência que a sua marca quer passar. Eu vou dizer sua marca, o seu negócio
quer passar. Porque mesmo no processo de delivery, se eu tenho excelente produto, mas eu tive uma experiência negativa com a entrega, o entregador ele foi mal-humorado ou a minha pizza chegou remexida, eu não vou culpar o intermediário, eu vou culpar a empresa, a marca. Poxa, eles não tiveram cuidado de talvez orientar esse entregador que ele precisava dar um sorriso com os olhos, já que não pode sorrir com máscara, por exemplo. Isso pode mudar, né, a percepção das pessoas, ou dar um recadinho, né, sei lá, um recadinho na minha caixinha de entrega. Isso é experiência. Esse mito de que eu preciso investir para criar uma marca, ele é um negócio que deve ser extinguido no meu ponto de vista, porque marca é experiência. Experiência você pode mapear, pode controlar e entender aonde você consegue reduzir um nível de estresse de um serviço, por exemplo, de um processo, de um procedimento, ou de um POP, né, que o DocSys acaba trabalhando bastante também. Então, acho que é olhar isso. Qual é o meu serviço, qual é a minha oferta que eu estou me propondo a fazer e como eu posso melhorar a experiência dessa pessoa com base no que está na minha capacidade. Até porque uma empresa, né, que está começando a vender suco, ela não concorre diretamente com o mercado da Coca-Cola. Ela vai ser uma concorrente situacional. Então, o que ela tem que fazer? Utilizar o recurso da melhor maneira possível para criar uma experiência melhor possível. Não precisa anunciar na Globo, ela não precisa anunciar rios de dinheiro no digital, por exemplo. Ela precisa fazer um básico bem feito. Eu acho que essa seria a resposta. Assim, todo ponto de partida é fazer o básico bem feito, né? E o básico é olhar para o todo, não olhar para um ponto específico. Não olhar só para o design, não olhar só para o produto, não olhar para um escritório ou para uma loja, mas olhar para a experiência. E até o que o meu público espera também, como ele deseja ter o contato com a minha marca, né? Fundamentalmente. Esse aí é primordial, né? Antes de começar qualquer negócio, faz muito sentido entender o que o seu público sente enquanto dor. E até dica, né? Acho que a pesquisa não é chegar para essa pessoa e perguntar, poxa, o que você acha da minha empresa? O que você acha do meu negócio? O que eu poderia melhorar? Não é por aí, é muito mais entender os nuances, avaliar comportamentos de consumo, quando é que essa pessoa precisa de mim, quando ela precisou de mim e eu não estive presente, não pude ajudar, o que ela esperava de uma empresa como a minha, ou o que ela espera de uma empresa concorrente à minha, e é nesse intervalo que se encontra muita oportunidade, como eu disse no início, né? Entre a necessidade e a expectativa tem um abismo aí de possibilidades para a gente. Com certeza. E tudo isso cabe muito em definir uma ótima estratégia. Eu queria muito que você pudesse compartilhar isso, Ciro. Como é que a gente faz para desenvolver essa estratégia? A gente falou muito em observar meu público, em saber dos meus valores. Qual estratégia a gente deve estabelecer quando a gente vai desenvolver realmente, né? Olhando tudo isso, tem um passo a passo, quais são as prioridades dentro dessa cadeia? Maravilha. Existe um passo a passo de um processo, né, de uma metodologia, mas o que diferencia vai ser o que você vai fazer em cada etapa. Nós só somos pensar num passo a passo. Primeiro ponto, entender a história da empresa. Como eu disse lá atrás, qual é a minha história, qual é a minha capacidade, porque aí eu vou conseguir entender para onde eu quero chegar e se eu tenho a possibilidade de fazer isso com os recursos que eu tenho hoje. Por exemplo, o que o mercado espera de uma empresa como a minha? Quais são as movimentações que estão acontecendo? Então, faz muito sentido olhar para fora como benchmark, né? Assim, quais são as grandes referências internacionais na minha área? Eu consigo me aproximar dessas empresas em quais sentidos? Eu não preciso de um cliente gigantesco para fazer um excelente trabalho. Eu preciso de muita vontade, por exemplo, no trabalho. Conhecimento de um time capacitado, por exemplo. Mas ponto de partida, olhar para si, olhar para a empresa, tentar avaliar quais são as associações que já existem com relação ao meu negócio ou à minha marca, porque o segundo passo é ir, de fato, olhar para o público. Ok, eu vou entender, então, o que o meu público percebe sobre a minha marca, tanto interno quanto externo. Quais são os atributos que existem relacionados a ela? Nós falamos de Apple, né, de qualidade, de status, Coca-Cola, refrescância, sabor, Papai Noel, celulite, talvez vá aparecer ali, né? Então, vamos supor que celulite é um atributo que eu preciso maquiar, ou eu preciso deixar ele menos evidente, pensando no meu negócio.
Então, o que eu vou fazer enquanto estratégia de comunicação? Vou entender quais as maneiras possíveis eu tenho para responder a uma demanda de público e a uma expectativa que ele tem com relação ao meu negócio e que eu tenho capacidade de executar para chegar no ponto mais importante de um projeto, que é a construção dessa estratégia de fato. Então, até o que a gente viu, né? Entender o mercado, entender a demanda, entender a empresa, entender o que o público quer e quais são as associações já formatadas, eu vou entender, então, como resolver esse negócio. Quais valores reais existem dentro da minha empresa? E quando eu falo de entender o público, eu entender também o público interno, né? O que ele entende da minha empresa, da minha marca? Quais são as associações? Os valores que eu prego, eles são, de fato, vivenciados aqui? Não é uma coisa da cabeça do dono, por exemplo. A empresa familiar tem bastante isso. Uma coisa muito top-down. O processo de construção de marca, ele deve ser conjunto. O ponto de observação é que ele precisa ser necessariamente coletivo. Entendendo isso, eu vou entender quais são os valores que fazem sentido para aquilo que eu quero construir. Então, não dá para negligenciar a construção de uma marca entendendo que a verdade não é o pilar fundamental. Então, toda marca ela nasce da verdade de uma empresa, ela nasce da estratégia de negócio. Segundo, entender como eu vou me comportar enquanto marca para que eu consiga cumprir com essa expectativa. Essa brincadeira, né? Se a marca fosse uma pessoa, como ela se comportaria? Então, se eu tenho um público que espera mais leveza de uma marca como Ambev, por exemplo, que sempre foi visto como uma empresa muito robusta, eu vou fazer um ajuste visual de Ambev para colocar a caixa baixa, por exemplo, na minha logo. E eu vou parar de exigir dos meus executivos que eles venham de terno para o escritório. Eu vou abrir áreas de cocriação, eu vou criar áreas de inovação para joint ventures, por exemplo. Então, a estratégia começa a estar aí. E o propósito é o reflexo macro. O propósito é o norte estratégico de todo o negócio. Qual é a minha visão? Como eu quero ser percebido? E aí, a identidade visual é uma consequência tangível, né, de toda essa estratégia. É um assunto... Analisar todos os valores. Exatamente. E aí a cultura é fundamental dentro da empresa para que se internalize, de fato, esses valores. Mas é um processo que não acontece do dia para a noite, né? O projeto de branding, ele tem uma duração, né? Ele vai ali de 3 meses a 9 meses, você consegue implementar um projeto de branding. Agora, vivenciar um projeto de branding, vivenciar uma marca, é um desafio contínuo que vem desde do recrutamento e seleção, ao onboarding, até chegar num processo e um produto final. Entendendo que todo mundo é... Bacana. Legal. E você tem algum case que poderia compartilhar com a gente, Ciro, dessa construção, desse alicerçamento de uma marca? Bom, vou olhar para o próprio projeto da Active lá atrás, né? Acho que é um bom exemplo. Verdade. Não vou mostrar, evidentemente, aqui, mas acho que dá para ilustrar bem o processo. Qual que era o grande desafio que existia com a Active lá atrás? A Active tinha sido uma das empresas eleitas, uma das empresas mais inovadoras do Brasil, em 2008. Ganhou vários prêmios, tanto no Brasil quanto fora. Era uma grande referência em processo em software para gestão da qualidade. Nós estamos falando de 2008. 2008 está aí, né? Pouquíssimo tempo atrás. Mas em 2014 para 2015, quando nós começamos esse projeto, em 2008, em termos tecnológicos, era também um abismo. Em 2008, no Brasil, nós não tínhamos 3G, né? Nós não tínhamos smartphone. E a velocidade com que os comportamentos foram mudando acabam sendo muito rápidos, né? Dentro desse processo, o que nós fizemos, então? Como resgatar o DNA de inovação da Active e traduzir isso em sua marca? Então, todo problema de negócio, ele é também um problema de marca, né? Então, raramente uma empresa nos procura com a demanda de redesenhar uma logo, redesenhar uma identidade. É realmente resolver um problema. Minha marca nos levou até aqui, eu preciso entender como formatar uma plataforma, uma base que me dê sustentação para chegar no outro nível. Esse era o caso da Active naquele momento, né? Nos últimos 20 anos, ela tinha chegado no patamar e estava tendo uma dificuldade de ter um crescimento. E o que a gente fez? Foi um processo de compreensão de mercado, compreensão com os gestores e colaboradores, o que eles esperavam da empresa, como eles enxergavam isso,
conversamos com clientes, conversamos com acionistas e fizemos um exercício que foi muito memorável para a época, que foi colocar numa mesma sala times muito diferentes. Hoje uma cultura, né, convencional, pensar em horizontalidade, né, mas pela primeira vez nós conseguimos unir ali gestão de pessoas com desenvolvimento, com comercial. E aí todo mundo passava a olhar para um propósito específico. Identificamos, então, quais são os valores, passamos a implantar esses valores, e a mudança de identidade visual veio para chancelar de fato, uma transição, tanto para dentro quanto para fora, para o mercado. Então, esse é um caso super interessante. Tem um caso recente que foi lançado, um projeto que envolveu bastante pesquisa para a Ambev. A Ambev nos procurou para entender como se aproximar do seu público final através dos seus canais de franquia. Então, tem algumas franquias dentro da Ambev e nós fizemos um trabalho para uma empresa chamada Pitstop. Pitstop era uma franquia com 1.400 unidades, mais ou menos, no Brasil, e que estava sofrendo também com esse crescimento, ao mesmo tempo em que a imagem estava um pouco perdida. O ponto de partida, então, mesmo processo, olhar para a empresa, quais são as capacidades que ela tinha, qual era a diretriz de negócio. Fizemos um projeto, uma viagem para o Brasil inteiro praticamente, um projeto de 90 dias, entrando em interior da Bahia, interior do Paraná, São Paulo, para conversar com franqueados. Então entra no que você colocou, Diego, do interesse dos públicos, qual a expectativa de um franqueado com esse negócio. Conversar com clientes, qual a expectativa desses clientes com esse negócio. Ou com as situações de consumo. Conversar com quem nunca foi cliente na vida, para entender quais as oportunidades nós teríamos ali no meio desse cenário. Fizemos um posicionamento que aproximava, de alguma forma, marca e público, trazia uma independência maior para o Pitstop, identificamos uma oportunidade muito legal de digitalização, junto com outra marca da própria Ambev, que era o Zé Delivery. E fizemos uma plataforma de crescimento nacional a partir dessa compreensão. E junto vem todo um novo posicionamento, uma nova identidade visual, e é um projeto muito bem sucedido também. Tem 4 meses que ele foi implantado, esses 4 meses eles já venderam 300 franquias novas, né? Então, no prazo, e considerando o ano que a gente está vivendo, né? A redução de risco que refletir sobre o seu negócio te dá, ela é muito grande. Independente do porte que você está, né? O risco é proporcional ao tamanho que você está normalmente enquanto negócio. Mas são 2 casos legais para ilustrar. Legal, muito claro o exemplo aí. Eu tive a possibilidade de participar desse projeto da Active também, foi muito interessante. E os exemplos que você trouxe foi perceptível também para nós, né, quanto a entender quando a gente olhou para um slogan, para uma frase e para um símbolo, e poder perceber que ali realmente fazia sentido para tudo aquilo que a gente construiu, que a gente organizou, né? Então ficou estampado. Acho que a palavra certa é essa. E uma coisa que acontece comum nesses casos, Diogo, é que quando chega na etapa final de apresentação de uma identidade, e isso é visto por todo mundo, a sensação é que, eu falo assim, caramba, nós sempre fomos isso e não fazia sentido nenhum nós não sermos isso, né? A mudança de chave, quando a gente consegue envolver todo mundo no processo, ela é muito mais rápida. Inclusive, os resultados da Active foram muito rápidos, né? Naquele processo, me lembro de alguns mensuráveis de crescimento. Mas esse é o ponto. Normalmente, a gente olha muito para a estratégia do negócio e esquece da estratégia da marca e do papel fundamental dela no meio disso, né? E olha para a marca como simplesmente uma relação de comunicação, de vendas, e não como a criação de uma experiência. E aí é que está o grande ponto de virada. A gente está chegando já perto do final aqui, Ciro, mas queria trazer uma nova pergunta aqui, que o Di Milhão nos colocou, é a seguinte: branding também envolve exposição, sobretudo hoje na era de produção de conteúdo, mas muitas pessoas são resistentes, não querendo aparecer na empresa, né? Isso aí é fato. O que isso indica? Como mudar essa cultura? Bom, acho que todo mundo vai ter algumas dificuldades, né, de aparecer, de se projetar, é normal. Eu acho que o primeiro ponto é um alinhamento de expectativa, mas eu entendo muito bem a pergunta, porque praticamente 100% das empresas estão passando por isso, né? Ok, eu preciso mudar, os canais que eu tenho são comunicação, porque o cafezinho, ele não funciona mais. Uma pessoa só não consegue produzir um volume grande de conteúdo.
é necessário que a gente tenha engajamento de todo o time. Tem pessoas que vão ter dificuldade em se expor, tem pessoas que não querem se expor. Então, acho que o alinhamento de expectativa é fundamental, porque da mesma forma que se gera um ganho de imagem numa exposição muito bem feita, numa participação bem feita, por exemplo, em uma entrevista, em um programa ou um conteúdo gerado, o negativo também é verdadeiro, né? Existe uma possibilidade de você arranhar uma imagem, de colocar alguém que não está preparado para representar a empresa, simplesmente porque ela tem uma métrica de exposição. Ó, você precisa gerar tantos artigos, você precisa participar de um programa, você precisa participar de uma live, precisa gravar vídeo. Essa é a grande questão no meu ponto de vista. Isso existe uma relação de alinhamento de expectativa, cultura e talvez deixar a pessoa confortável para entender sobre o que ela consegue acrescentar de melhor. E outro ponto, será que ela agrega mais valor aparecendo ou talvez gerando pauta e conteúdo para que a pessoa que apareça melhor, performe melhor ao vivo, por exemplo, não consiga trazer essa imagem, né, de um jeito mais positivo. Então, mas eu entendo, acho que é uma dor super comum, vou dizer que 100% das empresas estão passando por isso, né? Porque a gente quer ver o protagonismo, né, de todo mundo. Acho que todo gestor de empresa, o sonho máximo ali não é o faturamento de milhões ou ter um caixa super robusto, é ver de fato as pessoas ao lado crescerem, para que a partir do momento que essa pessoa cresce, ela consegue alcançar posições novas, ela consegue se desafiar, e eu vejo a exposição como um degrau de um crescimento de soft skill, digamos assim, de comportamento mesmo. E nem sempre esse é o desejo. Então, o alinhamento de expectativa é fundamental. Tem gente que não vai performar bem, não está afim disso, e talvez 3 ou 4 pessoas vão fazer isso de uma forma muito bem feita, que podem ser muito mais positivas. Legal. Além da logo e do vídeo, quais os outros entregáveis ou tangíveis ocorrem ao final de uma jornada de branding? De branding, de fato, é importante entender como o projeto é vendido, né? Eu diria que mais rico do que a entrega final é o processo, né? É o tangível, é o processo em si e a compreensão que a empresa vai tendo de si mesma e dos seus colaboradores também. Mas, normalmente, olhando para a nossa realidade de projeto, ao final de um projeto de branding, nós temos um diagnóstico muito claro do cenário e de onde a empresa deveria ir, quais são as oportunidades, uma plataforma de marca que envolve valores, personalidade, posicionamento, manifesto, propósito, em alguns casos, visão e missão. Isso está atrelado também aos atributos que vão ser formatados com a empresa ao longo do tempo, e entra-se, então, no sistema de identidade. E a identidade ela é dividida entre identidade visual e identidade verbal. A identidade verbal ela conta a forma como a marca se expressa, às vezes a gente introduz banco de palavras, frases que deveriam ser sempre tratadas, dividido entre messaging, qual é a mensagem que eu sempre estou falando, e o tom de voz é o como eu estou falando. E entra no aspecto de identidade visual, que é a pergunta em si. E aí eu tenho logo, tenho grafismos de apoio, eu tenho tipografia, fonte, pictogramas, elementos gráficos adicionais, ilustrações, a logo em vários formatos, né? Como é que essa logo aparece no negativo, no preto e branco, numa redução. Então, tudo isso, um manual de uma marca que traz toda a diretriz para se implementar. Em muitos casos, nós vamos até o desenho de um plano tático para a virada dessa marca. Então, como essa virada vai acontecer. E o que acontece e causa bastante confusão, Diogo, é que muita empresa, agência de comunicação, principalmente, vende um projeto de identidade visual com a nomenclatura de um projeto de branding. E gera essa confusão com, por exemplo, um entregável de uma logo e um vídeo, né? Mas, na verdade, é um sistema que está muito mais vinculado à estratégia de negócio do que, de fato, a uma identidade visual. Bacana, cara. Ciro, a gente está chegando a finalzinho aí. Queria agradecer demais a sua participação, mas colocar um último ponto aí. Hoje a Enredo é uma consultoria de branding, né? E eu queria que você pudesse falar para a gente, brevemente, nesse finalzinho,
qual que é a relevância, né? Porque é um processo muito robusto você construir um brand. Eu participei, sei de todo o esforço, de quanto isso é complexo. Não é criar uma logo, como aqueles sites que você vai lá e coloca algumas frases e ele gera uma logo para você. Não é isso, né? Completamente não é isso. Então, a gente precisa ter pessoas sempre que sejam capacitadas e que tenham a melhor forma de poder nos apoiar nessa construção. Como é que eu vou interpretar, entender? Pô, será que a pessoa dentro da minha casa consegue transmitir o que realmente eu sou? Queria realmente que você pudesse falar para a gente qual que é a relevância de buscar uma consultoria de brand que possa apoiar nesse processo. Legal, Diogo. A Enredo começou como uma consultoria de branding, de fato. Hoje nós nos vemos muito mais como uma consultoria de inovação para marcas, pelo próprio processo de demanda, né? A demanda eu preciso expandir, alcançar um mercado novo, eu preciso mudar uma cultura dentro da empresa, eu preciso trazer maior alinhamento entre o time de vendas, comunicação e gestão de pessoas, para, por exemplo, entender como me comportar numa diversidade, né? Como está acontecendo. Então, hoje, nós dividimos as nossas áreas de atuação, frente de atuação, em 3. O branding, normalmente, é a porta de entrada. Além do branding, nós temos uma frente de experiência de marca, que envolve, por exemplo, projetos de arquitetura, ambientação, retail, design de loja. Por quê? Porque a gente entendeu, não adianta ter uma plataforma, valores, enfim, se o meu ambiente físico ele não traduza isso. Então, nós montamos um time especificamente para implementar esses projetos. Todo um time de arquitetura, de design de interiores. E uma outra frente, que é uma frente de performance e inovação para a marca, que é a responsável por implementar esse processo. E nós também vivenciamos uma dificuldade que está muito relacionada ao que você colocou, de time. Né? Ok, o que eu faço, então, com esse entregável? Com esse manual, com essa diretriz ou com esse plano tático? Nós montamos uma frente para trazer apoio para esse negócio, que é muito baseada na execução. Então, planejamento estratégico para a marca, a execução de pontos-chave e o desdobramento disso. E a importância de olhar branding, né, de enxergar branding, não como um ponto de vista visual, de uma logo, que é a pontinha de um iceberg. Muita empresa quando nos procura para falar sobre logo, identidade visual, a gente descarta o processo por ser muito franco. Assim, vai gastar dinheiro, né? Mudar uma identidade visual sem entender por que você está mudando, ou ter algo por trás, é jogar dinheiro fora. Vou mudar uma fachada, eu vou gastar. Vou mudar materiais internos, eu vou gastar. Então, a base disso é fundamental. Exatamente por essa razão que nós temos um time muito multidisciplinar aqui dentro. Então, eu não sou designer, nem sou publicitário, por exemplo. A minha visão é completamente voltada para a área de negócio, administração, estratégia. Mas nós temos um time todo completo. Por exemplo, o Gustavo, que é meu sócio, que cuida da parte de branding, dos projetos de branding. E junto com isso, um time muito multidisciplinar, como eu disse, desde designer, publicitário, jornalista, administrador, pessoa da área de direito. Então, o grande ganho de um projeto de branding é trazer, e eu acredito que ele é muito mais rico trazendo uma empresa de fora, porque ela consegue trazer olhares que dentro você não conseguiria ter. Ou que as empresas têm medo de tocar em determinados assuntos, né? Uhum. Ou de fazer até pergunta idiota, às vezes, porque acha que é muito óbvio. Então, a gente faz esse papel de gerar um conflito de situações que são muito divergentes para chegar no final e ser convergente, fazer o que tem que ser feito com o melhor uso de recurso possível no prazo que deve ser feito e entender quem faz cada coisa. Então, eu diria que a importância de se olhar uma consultoria, não vendendo peixe aqui, mas realmente como um conselho, é ter um ponto de vista externo. E entender que até a logo, que é vendida ali baratinha no site, não é um problema também para o seu negócio. A logo sozinha, ela não significa muita coisa. E talvez a sua empresa esteja no momento, de fato, de fazer isso. O que eu preciso? É de uma logo? Ok, eu preciso de algo para me identificar. Lá na frente, daqui 5 anos, provavelmente você vai estar num patamar diferente, num nível de complexidade de negócio maior, e aí faz sentido pensar, de fato, numa consultoria de branding e não num processo de identidade visual sozinho. Perfeito. Ciro, chegamos aqui ao final. Queria agradecer sua presença aqui com a gente. Foi enriquecedor, tanto conteúdo. Curti demais. Queria abrir aí uns minutinhos finais para você colocar as considerações. Na verdade, também, como é que as pessoas podem te encontrar hoje, se quiserem bater um papo contigo.
Maravilha. Diogo, obrigado, é um prazer imenso. Eu faço questão de participar desse tipo de iniciativa, e quanto mais nós fomentarmos o tema, mais competitivo as nossas empresas, eu vou falar até de empresas locais, aqui vão ser. Então, nossa grande bandeira é olhar para a competitividade de negócio, né, através de algumas marcas. Então, toda oportunidade que eu tenho, seja participando de live, seja como professor, é muito rico para mim. Então, eu queria agradecer. Quem tiver interesse em acompanhar o que a gente faz, a Enredo tem produzido bastante conteúdo. Nosso site enredo.com.br, tem um blog com bastante coisa, Instagram, Enredo Branding, LinkedIn também tem bastante coisa. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo, eu respondo absolutamente todo mundo. Meu Instagram é Ciro Ribeiro Rocha, no LinkedIn também a mesma coisa. Eu agradeço pra caramba, eu não vi quem está participando, não vi perguntas também. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, que participou. Eu fico 100% à disposição e sou muito grato também pela oportunidade. Pessoal, encerrando aqui então, queria agradecer a presença de todos, né, por terem acompanhado o nosso bate-papo. Novamente coloco nossos canais de comunicação à disposição de vocês, LinkedIn, Instagram, Facebook, nosso site também, tem um blog bem interessante com conteúdo, um currículo lá também. Fique à vontade, lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias, contatos diretamente aí com a gente também. Então, bacana, agradeço novamente a todos, agradeço Ciro novamente aí, e a gente se vê na próxima live, daqui uns 15 dias aproximadamente. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.